Quando a gente pede paz, um cessar-fogo de Israel contra os palestinos, o que a mídia internacional, as pessoas ligadas à comunidade judaica tentam passar é que nós temos que olhar para as 1.000 e poucas vítimas que foram sequestradas lá, que sofreram aquele agravo. Dá a impressão que pedir paz para a Palestina é concordar com o que o Hamas fez com aquele povo. Isso é uma jogada de marketing ridícula e mostra o tipo de gente que está por trás desse massacre. Porque nós sabemos que bombardeando a Palestina, você vai estar colocando mais ainda em risco a vida daquelas pessoas que foram sequestradas, né? Você vai estar colocando mais em risco a vida daquelas pessoas que ainda estão vivas em posse do Hamas. O que a mídia internacional ligada à comunidade judaica e todos os seus puxa-sacos do clube da Luluzinha, seus apoiadores ridículos, querem é que o mundo todo pense que eles são a vítima, tá? Falam da questão do Holocausto, utilizam, apelam para questões do passado, né, que aconteceu ali, grave. A gente sabe que foi coisa grave, tanto que o Brasil ele é um dos apoiadores na fundação do Estado de Israel, em 1948, 3 anos após o Holocausto, do Bigodinho. Mas condenar o que Israel está fazendo você não está sendo conivente com o Hamas. O que eles querem que as pessoas pensem é que aquela população palestina é o Hamas. Essa população não é o Hamas. É como se a polícia militar viesse para pegar milicianos em uma favela e atacassem diretamente a população. É exatamente o que está acontecendo. Ou seja, a população que está ali de pessoas trabalhadoras, pessoas de família, estão sofrendo na mão, né, de um grupo, e a polícia militar, que se diz defensora do país, vai fazer um ataque ali e vai matar tanto pessoas boas quanto pessoas ruins. É isso que está acontecendo. Só que o que a gente tem que entender é que essa questão da Palestina, ela existe há muito tempo. Essa forma de escorraçar os palestinos de sua terra é o modus operandi do povo de Israel. Então, esse negócio de considerar o presidente Lula como pessoa não grata, o Lula tá nem aí para isso. Por quê? Porque eu não conseguiria ter comunhão com um país, com uma nação ligada aos Estados Unidos que faz isso. O pior é que o que me traz a estranheza é esse acontecimento, essa invasão por terra, por mar e pelo ar do Hamas ocorrer exatamente quando existe um apoio financeiro dos Estados Unidos às questões da guerra na Ucrânia. Tinha todo o tempo do mundo para acontecer essa invasão do Hamas, mas ela acontece exatamente no momento que os Estados Unidos têm como apoiar Israel em uma guerra. Eu acho que não aconteceria se a Ucrânia não tivesse em guerra com a Rússia. Não aconteceria. Por quê? Porque existem questões de liberações de verbas para que os Estados Unidos apoiem Israel. E sabemos que os Estados Unidos apoiam Israel porque 6 milhões de judeus vivem em Israel, fazem parte lá daquela população, e porque eles têm muitos interesses escondidos, interesses escusos. Interesses esses que, desde quando Israel voltou para sua terra, é bem explícito, tá? Se você estudar a história, os palestinos, a população árabe, a população ligada ao islamismo, os muçulmanos, né? Algumas outras nações que são de mesma religião, mas não são árabes, como os turcos, essas pessoas, esses residentes da Palestina não têm culpa se Israel fez a loucura de lutar contra o maior império do mundo, que era a Roma. Em 69 depois de Cristo, eles fizeram o primeiro ataque contra Roma, que estava ali Roma dominava com impostos, e o ataque deles foi feito de uma forma louca, porque você não vai lutar contra o maior império do mundo. Foram dizimados e em 135 expulsos. Teve a época do comandante Tito, a época do imperador Adriano, que os expulsou
com ódio tremendo a ponto de mudar o nome da terra de Canaã para Palestina, Filistia, terra dos filisteus, com uma afronta, espalhou os judeus pelo mundo. Esse espalhamento dos judeus pelo mundo que causou essa forma indefesa dos judeus cair na mão de Hitler. Essa maneira indefesa, eles estavam espalhados. O que me leva a crer que se eles não tivessem lutado contra os romanos, e estivessem lutando por justiça social, se eles também não tivessem um comportamento, como que eu posso dizer, um comportamento ostensivo contra os romanos, se eles fossem realmente, se eles não fossem pessoas hipócritas nas autoridades religiosas, porque quando Jesus, na questão bíblica, você percebe que ali são histórias, né? Histórias que têm documentos. A Bíblia é um documento que mostra situações de autoridades da época, né? Pessoas que no próprio batismo de Jesus, o batismo ocorreu por causa de um censo de uma autoridade da época que obrigou que se tivesse esse censo. Então todo o contexto acontece na época de Herodes, acontece em épocas de autoridades, são citadas autoridades como livro histórico, como documento histórico. Ou seja, ninguém que não tenha vivido naquela época não saberia de que autoridades eram aquelas. Por exemplo, Lucas, o livro de Lucas, ele fala de muitas autoridades da época com precisão, tá? Que próprias pessoas entendedoras do assunto podem dizer que aquele cara viveu naquela época, porque ele não saberia aquelas informações. Quem era autoridade, por exemplo, no Brasil em 1700? Se você perguntar a gente que vive hoje, se a gente não buscar nos relatos históricos, a gente não sabe. Somente quem viveu naquela época, caso não tenha informação nenhuma, né, palpável, saberia dizer. Então, por isso que a Bíblia tem certas confirmações. E quando Jesus esteve aqui, ele afrontou a hipocrisia da comunidade judaica da época em relação à falsa religiosidade deles. E foi exatamente por isso que eles não enxergaram o Messias, né? As profecias acerca do Messias. Ele estava ali, o Filho de Deus, e uma coisa que cega o homem, como o profeta Isaías disse, né? Vendo não vereis, ouvindo não ouvireis, para que não ouça com o coração e não venha se converter. Ou seja, Deus mostrou ali o Messias, mas não deixou eles acreditarem no Messias. Não foi permitido, o Messias ficou ocultado. Por mais que se apresentasse, a hipocrisia deles cegou eles acerca de entender a representatividade daquele que era a principal esperança do povo de Israel. Jesus chega a falar, olhe e veja as escrituras, Moisés falou de mim, Moisés viu meu dia e se gloriou e ficou feliz. Abraão viu meu dia e ficou feliz. Moisés falou de mim. As escrituras gritam a vinda de Jesus. Só que hoje em dia, se você for colocar um rabino diante de um PhD em teologia, você consegue confrontar as ideias do rabino, né? Porque você tem muitos argumentos que comprovam que Jesus de fato era o Messias. Mas eles não aceitam, porque há um véu. Se eles aceitassem o Messias, seria até a escritura seria mentirosa, porque a própria escritura diz que há um véu sobre o rosto deles que os impede de enxergar. Então alguns vão conseguindo, né, romper esse véu. Mas Deus não os abandonou por conta disso, não, tá? Apenas outras receberam essa promessa. Mas voltando aqui à questão da Palestina, o que se faz então? Você não pode fazer um ataque aéreo dizimando uma população, ataque a esmo, com o pretexto de estar em busca de uma justiça, né, em relação ao Hamas. Então entenda, aquele povo onde 40 e poucos % é menor de idade, não é o Hamas. Ali há um governante chamado, um governador chamado Ibrahim Siwé. Ele é o governador da faixa de Gaza. Ele estava preso em prisão perpétua há 23 anos, eu canso de falar isso. Ele estava em prisão perpétua, foi libertado por Israel na troca por um soldado israelita que tinha sido preso pelo Hamas, e Israel ainda deu mais 1.000 e poucos presos, né? E soltou esse Ibrahim Siwé. Um modus operandi totalmente diferente do que eles tinham feito lá atrás com o fundador do Hamas. O cara que fundou o Hamas em 2001 foi morto por Israel. O cara que sucedeu em 2004 foi morto. E o Siwé não ficou vivo, preservado. Talvez para quê? Para fazer a vontade de Israel no tempo determinado.
Às vezes a gente pensa que o inimigo é inimigo, mas na verdade está jogando junto. Eu não duvido nada. Porque quando você vê um povo que já vem massacrando o outro há muito tempo, o que, que a gente pode duvidar? O que, que a gente pode achar desse povo? Que se criam inimigos fictícios para que esses adversários façam toda a vontade do que está proposto por eles. Esse embraeceu aprendeu hebraico na cadeia, ameaçou o Benjamin Netanyahu, que é o premier lá, né? Escreveu uma cartinha em hebraico escrito risco calculado, e tudo isso aí desandou. Então, tipo assim, responsabilidade de Israel, libertou o cara que fez esse massacre, que é coordenador desse massacre. Não cuidou direito, o exército de Israel não cuidou das fronteiras. Parem de ficar fazendo dancinha no TikTok e vão se levar mais a sério essa guerra. Vão cuidar da fronteira. Tá, os caras cavaram túneis, entraram, fizeram vítima. Aí agora, o Israel só tá fazendo o que sempre fez, mesmo quando em lugares que não tem o Hamas. Expulsam os palestinos de suas terras, parte da família fica lá, parte fora, não consegue sair quem tá dentro, não consegue entrar quem tá fora. E injustiças sociais imensas lá dentro, na faixa de Gaza. Inclusive a faixa de Gaza foi onde Sansão, né, derrubou ali as muralhas no final de sua vida. Tem todo o contexto bíblico ali. Fazem assentamentos e vão tomando as terras dos palestinos em todo quanto é lugar, na Cisjordânia, em Gaza, em todo lugar, eles criam não sei se é kibbutz, né, as casas, e botam os israelitas para morar e vão jogando aquelas pessoas que moravam ali para fora, na cara dura. Inclusive, se você ver um mapa da ONU, de quantas pessoas ainda habitam lá, você vai ver que você vai ficar horrorizado, porque muita gente sendo mandada embora. Não tem motivo, não são pessoas ligadas ao Hamas, é por qualquer motivo. Eles estão dizimando. Porque quando eles chegaram lá, os árabes já estavam desde 638 lá. Eles não têm culpa que os israelitas foram expulsos de lá pelos romanos. Eles não têm culpa. Quando eles voltaram para lá em 1908 ou 18, eles já encontraram uma comunidade muçulmana que chegou ali. Os árabes chegaram com a expansão do islamismo. Eles já encontraram toda uma comunidade com mais de 300 mil pessoas, né? Muita gente ali. E ali eles foram comprando terras, e ali eles, dentro da onde já havia gente, eles quiseram fundar o Estado de Israel. Dentro dali eles já começaram a querer uma pátria própria, dentro de um lugar que já tinha gente habitando. Aí tem aquela força Haganah, tem outras forças paramilitares criadas por Israel a fim de lutar contra o povo árabe, né? Os turcos foram expulsos, né? O turco do Império Otomano foram expulsos porque apoiaram a Alemanha na Primeira Guerra, perderam as propriedades na Palestina. Lá ficou sob domínio da Grã-Bretanha, né? Nomeado pela Liga das Nações. E depois um cara chamado Theodor Herzl, em 1908 ou 18, começa a falar dessa questão da pátria dos judeus na sua terra. Em 1945, o Bigodinho, lá, o Hitler, faz todo aquele massacre, aquela vergonha daquele ser, né, imundo, acabando ali com o povo. Em 1948, o Brasil, né, apoiou a criação do Estado de Israel. Tá? E de lá para cá, Israel tem sido muito ostensivo e mal com toda aquela outra população. Porque você está vendo eles se escorraçando, porque ali a prova de que os árabes estão lá, a prova de que o muçulmano está lá, é o Domo da Rocha, mesquita islâmica, aquela cúpula dourada, a mesquita de Al-Aqsa ao lado o Muro das Lamentações, que não é chamado Muro das Lamentações, já falei sobre isso, é uma forma de que as pessoas viam os judeus balançando a cabeça, achavam que estavam se lamentando, quando na verdade estavam orando. Então você tem ali todo um contexto de um lugar que era o templo judaico, os dois templos judaicos estão debaixo dos escombros, aonde hoje em dia tem uma mesquita islâmica. E você acha que alguém quer uma religião subjugando a sua? E por que Deus permitiu isso? Jesus quase foi apedrejado por dizer que havia muitos profetas na época do profeta Elias, mas Deus não enviou o profeta para curar ninguém em Israel. Havia muitos leprosos em Israel, né, pelo profeta Elias, mas Deus enviou Naamã, que era da Assíria, inimiga de Israel, para ser curado. No momento estavam em acordo de paz, mas a Assíria sempre foi um representante de todos os inimigos eternos de Israel. Tem profecias até para hoje, né? Não é que a Assíria sempre vai ser inimiga de Israel, é que Israel sempre vai ter um inimigo representado como se fosse a Síria, sempre vai ter um oponente nesse sentido, né?
talvez de localidade. Mas havia muitas viúvas da época do profeta Eliseu, mas a nenhuma delas de Israel foi enviado o profeta. Ou seja, havia o profeta de Deus para fazer curas, havia a solução, porque a quem você clama no momento de desespero, de fome? A quem a comunidade judaica ia clamar? Aos seus profetas. Por quê? Porque eles faziam o papel de receber a mensagem de Deus aos seus sacerdotes. Os sacerdotes que na época de Cristo estavam todos corrompidos, né? A maior parte, desculpa, não todos, mas a maior parte. Termina-se a profecia de Malaquias falando que estavam roubando a Deus por eles não trazendo os dízimos, que é lei para o judeu, o dízimo é lei. Por isso que Deus fala, roubará o homem a Deus. Só que aqui no Brasil usam esse texto, que é lei para os judeus, para poder obrigar o povo a dar dízimo aqui, sendo que o contexto é do profeta falando para a nação judaica. Então, toda a consequência do que viria a acontecer com órfãos e viúvas, a responsabilidade, né, social, que não havia aposentadoria, que Deus tinha preparado através do dízimo, através de homens de Deus que serviam no templo para poder abençoar a sociedade, toda aquela responsabilidade, as autoridades judaicas abriram mão. As autoridades israelitas abriram mão, não queriam mais. Então o sacerdote não podia mais servir no templo porque não tinha recursos. Tinha que se manter através, né? Não atarás a boca ao boi que debulha, né? Paulo disse, não está falando Deus de bois. Deus não tem cuidado de bois, Deus está tendo cuidado da humanidade. Os sacerdotes precisavam se alimentar, os sacerdotes precisavam viver exclusivamente para os cuidar do povo, mas eles precisavam cuidar de suas famílias. Então o dízimo era uma forma de trazer justiça social. Os homens de Deus recebiam aquilo e transferiam aquilo para órfãos e viúvas. Agora, se esses homens de Deus forem corruptos, o que acontece? Eles começam a roubar, eles começam a fazer besteira e aí daqui a pouco tudo aquilo começa a não funcionar. Por quê? Porque se você tem sacerdote ladrão, o povo não vai querer dar dízimo. Sabendo que o cara é ladrão e você desestrutura todos os projetos de Deus. 400 anos depois de Malaquias vem Jesus. Aí como é que encontra as autoridades? Pior, né? Instituindo separações por qualquer motivo. Os homens corruptos da época, né? Os sacerdotes não conseguiam mais fazer nada, a não ser suas atitudes hipócritas, orando em pé nas praças. Eles ficaram na religião superficial, na falsa religião, onde como você estivesse morno, né? Como diz Deus no Apocalipse, prefiro que você seja quente ou frio, que morno eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Então a igreja morna, né? A sinagoga morna não funcionava, era só hipocrisia e exibição religiosa, não tinha poder, tá? E aí quando Jesus vem numa sociedade daquela, onde todo mundo, a maioria é mal, Jesus vem pregando o bem, pregando a verdade, ele vem indo contra o quê? Contra a hipocrisia daquele povo. E Jesus vem como profeta falando da hipocrisia porque Deus não estava mais com eles, mesmo eles se acreditando serem servos de Deus. Aí você acha que vão fazer com um homem desse? O que sempre faz. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te enviam. Quantas vezes Jesus falou? Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseste. Então é exatamente, olha o cenário. Você acha que no século XXI seria diferente? No século XXI está pior. Porque naquela época, pelo menos, os homens matavam na encolha, né? E as pessoas ficavam com medo de se meter no meio desse povo. Então viviam a sua fé quietos. Agora não, eles matam para tomar a terra, para retomar a terra que eles perderam. O objetivo deles, para mim, no final das contas, destruir a mesquita de Alá, que é destruir o domo da rocha, né, que é onde Abraão ia sacrificar Isaac, onde está aquele terreno ali, o pico do Monte Moriá, que para o islamismo é onde Maomé ascendeu aos céus, né? Então você tem todo um contexto de, primeiro, expulsão. Se você expulsar todo mundo dali de religião muçulmana, o que você vai fazer com aqueles templos lá, muçulmanos? O que vai acontecer? Eles vão ficar lá? O que vai acontecer? Eles possivelmente serão destruídos para o terceiro templo, e por isso talvez Israel vai ser entregue na mão do anticristo, porque esse anticristo vai ter que profanar um templo no futuro, e possivelmente o templo vai ser construído nesse terreno onde já foram os 2 templos, né? Onde tem o Muro das Lamentações e volta. Então todo esse contexto pode estar desenrolando aos nossos olhos, a gente sem perceber.
A gente sem perceber como vai ser, a gente não sabe se vai ser exatamente como eu estou falando, mas pode ser tão nítido e claro como a gente está falando. Por quê? Porque na sociedade que nós temos hoje, as pessoas estão vendo que Israel massacra aquele povo há muito tempo, mas elas não conseguem raciocinar, por quê? Por conta de suas questões ideológicas e partidárias. Porque, o que é de direita a gente apoia. Então a pessoa ela não consegue ouvir mais a verdade. Eu sou de esquerda, mas se a esquerda começasse a fazer esse tipo de papel, eu seria neutro. Eu não seria mais esquerda. Porque a gente vai aonde de acordo com a nossa personalidade. Se a minha personalidade é ruim, eu vou aceitar o mal em detrimento de qualquer coisa. Mas se a minha personalidade é boa, eu vou fazer questão de que a verdade seja dita, ainda que o inimigo, ainda que o adversário ou o oponente político esteja dizendo na minha cara que eu estou errado e mostrando para mim, isso está errado, cara. Eu vou falar que eu vou dar razão a ele, cara, realmente está errado. Só que nem sempre você está certo em um ponto, significa que eu tenho que concordar com tudo que você está pregando, não. Né? Tudo que você está dizendo na política, não. Você pode estar certo em pontos, mas na sua totalidade você está totalmente errado, equivocado, né? Então você tem aqui, olhem para aqui, ó, a gente está se defendendo, cara, que papo de criança, que papo infantil, isso encheu o saco do Lula, porque o Lula é um cara da antiga, cara, o Lula é político antigo, tem influência de todo mundo. Não dá para aceitar de um avô de família, um cara que tem família, um cara que perdeu um netinho, um cara que teve uma esposa há muitos anos, o cara que é vivido, não dá para aceitar o que Israel está fazendo. Vai virar pessoa não grata. Dane-se, que para não falar outra coisa, que dá vontade de falar outra coisa. Dane-se, vai virar pessoa não grata. Não quero mais nada com vocês, Israel. Não quero mais nada com vocês, Estados Unidos. Não quero mais nada. Se vocês quiserem tirar o negócio de vocês daqui do Brasil, vaza. Não queremos mais nada. Por quê? Porque só trazem problema. Fica nessa mesquinha, essas bobeirinhas, esse clube da Luluzinha ridículo. A gente sabe que a política americanizada é totalmente manipulada, é totalmente, os presidentes são fantoches, a comunidade, a população só sabe trabalhar igual escrava, né? Tem dinheiro? Tem, mas não vivem. Eles não participam diretamente dos acordos políticos, do desenrolar político como no Brasil. No Brasil a população diz, não é assim, tá errado, você critica presidente, você critica o que for, governos, e você não é impedido disso, você tem direito a isso. A gente está falando aqui. Em outros lugares você é expulso. Se um israelita fizer isso lá, tiver contra eles mandam embora. Se o palestino fosse pronunciar lá e pedir justiça, eles mandam embora. Se um muçulmano, né, eu não sei por que os muçulmanos, que são quase 2 bilhões, 24,3% da população mundial, não se levantam, não para fazer maldade, não, mas num levante de comoção, de colocar vídeos da internet, todo mundo se revoltando contra a situação, porque a fala de Lula foi só uma levantada de bola. E tem muitos países que estão vindo junto com o Lula, porque olha a narrativa das autoridades, tratando os palestinos, da autoridade judaica. Já teve um que falou que são considerados como animais. Teve declarações assim, cara, na cara do mundo. Na cara do mundo. Os caras mostrando de fato o ódio que eles têm. Dizendo que palestinos não são pessoas. Discurso de ódio na cara, né, daqueles caras de extrema direita. E a população não consegue enxergar. O que mais precisa? O que precisa mais para o cara enxergar? Um colírio celestial? O que mais precisa para o povo enxergar? Que Israel tem cometido maldades, tá? Israel, no momento, está sendo para eles o que Hitler foi para eles. Está sendo mal, está sendo cruel. E isso ao longo de décadas, ou talvez de séculos. Não é de agora dessa guerra, não. Estudem a história para vocês não serem manipulados. Estudem a história daquele povo, tá? Não é justo o que estão fazendo. O certo era ter duas separações ali. Israel de um lado, Palestina do outro. Eles não querem. Israel acha que a terra de Canaã é deles, que Deus prometeu a eles e vai ser deles para sempre. Tudo bem que se Deus quisesse entregar nas mãos dele, mas eu acho que Deus não vai maltratar uma geração, né, os descendentes de Ismael, para poder abençoar os descendentes de Isaac, né, os filhos de Abraão. Qual é o objetivo de Deus? Deus é amor.
o evangelho é pregado em paz, é em paz que se semeia o fruto da justiça, aos que promove a paz. Todo esse evangelho que você vê aí pregado aí, que não tem paz, que tem contendas, que tem afrontas, que fere a moral das pessoas, que tem ódio, racismo, homofobia, isso não é o evangelho de Cristo. Não é. Ah, mas a Bíblia diz isso aqui, meu irmão, mas olha só. A Bíblia diz isso aqui, mas é o Espírito Santo que tem que dizer isso para o coração da pessoa, não sou eu. Ah, mas Paulo foi lá e afrontou. Mano, o problema é de Paulo, você não vê todo mundo fazendo isso. Paulo afrontou os romanos por razões dele. O evangelho de Cristo é o evangelho da paz. Você acha que Paulo também não cometeu erros? Quantas vezes Paulo queria enfrentar a situação e os profetas falando, não vai, desce aqui nesse cesto aqui, vai embora, porque senão vão te matar. Olha como é que Paulo se porta lá em Éfeso, diante da idolatria. Paulo não vem dizendo que aqueles ídolos são tudo do mal. Isso ele fala de coisas em relação a ídolos para a igreja. Mas ele lá no templo, ele não fala para aquele povo que eles não estão aptos para entender o que está acontecendo ali. Paulo não vai diretamente e fere. Agora, se você acha que pode ser como Paulo, né, que foi lá e expulsou o demônio do jovem adivinhador e depois levou uma coça e quase foi apedrejado e morto, se você acha que você tem essa capacidade, vai lá. Só que tem duas questões. Paulo, quando ia a um lugar, Deus enviava e dizia, pode vai lá, ninguém vai te fazer mal à sua vida não. Fazia um mal ao corpo, mas a vida dele era preservada. E ele ia com a cara e a coragem confiando em Deus. Se Deus não te mandou para lá, se você for lá, vai ser o seu fim. As pessoas não entendem que não é pelo fato de você ser um pregador de Deus que você não tem que ter prudência, certos cuidados, que você não tem que ter direção do Espírito Santo. Entende? Acha que todo lugar que vai chegar vai curar todo mundo. Mas por acaso são todos que têm o dom de curar? São todos que falam em línguas? O Espírito Santo, apesar de termos o poder no nome de Jesus, tudo é feito da soberania de Deus, é como apraz a Deus. Pedro ele fala, Senhor, estamos na cidade tal, que a virtude que a tua mão esteja conosco para curar as pessoas, para libertar os cativos do diabo. Ou seja, um homem que a sombra dele, as pessoas acreditando na sombra dele, curava. Um homem que já estava acostumado a dizer, levanta, levanta, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta, pro paralítico, pro coxo. Um homem pedindo a Deus, um homem que tem o poder, está pedindo a Deus para que a mão de Deus esteja com ele naquela missão, mesmo que antes ele tenha feito vários milagres com o nome de Jesus. Respeito à soberania de Deus. Respeito a que você não pode tomar a frente. Jesus falou, não é o discípulo maior do que o seu mestre. O discípulo só pode ser no máximo igual, ele não pode ser maior que o seu mestre. Ou seja, ele não está à frente, ele tem que continuar seguindo as orientações do mestre. Quando Jesus não está mais aqui, o mestre agora é o Espírito Santo, né? Jesus disse, eu enviarei um Consolador semelhante a mim, ele vos falará do que é meu, porque ele me glorificará. Ele falará do que é meu, ou seja, ele é um outro Consolador semelhante a Jesus, que sonda as profundezas de Deus, ou seja, é um ser que tem tamanha santidade, que faz parte de Deus, que consegue sondar as profundezas de Deus. Não existe nenhuma característica bíblica para outro ser que tenha esse mérito. Então você percebe a trindade ali. Então esse Espírito atuador no homem, esse Espírito Santo atuador no homem, que conforta, que consola-nos, que intercede pelas nossas fraquezas, que tem uma série de atributos voltados à melhoria do homem em relação ao homem, do homem em relação a Deus, que faz esse papel sacerdotal, que faz esse papel de outro consolador semelhante a Jesus, ou seja, com a mesma carisma, com o mesmo amor, com a mesma dedicação e respeito. Quando você tem uma figura assim, aí você começa a ver a Bíblia de outra forma. E contra fatos não tem argumento. A verdade, ela não passa, ela dura para sempre. A falsidade cai por terra, Então, quando você vai debater aí com pessoas aí, não espere que elas creiam em tudo que você fala. Por quê? Porque se elas crescem em tudo que a igreja fala, a Bíblia seria uma mentira, porque a Bíblia fala que o mundo não consegue enxergar o Espírito Santo. Que o homem espiritual, ele entende as coisas do Espírito, ele aceita
Ele tem a capacidade, ele foi capacitado por Deus de crer. Quem não aceita é porque, às vezes, o cara é muito inteligente nas questões bíblicas, mas não tem o Espírito Santo. Os judeus é muito inteligente nas questões bíblicas, mas não tem o Espírito Santo, porque ele não consegue ver um evangelho de poder, né? O pacto, o novo pacto, a nova aliança é baseado em melhores promessas do que a do Antigo Testamento. Ele não consegue crer no poder do nome de Jesus curando. Ele não consegue nem crer na existência do diabo, o inimigo de nossas almas. Ele não consegue crer em nada dali, tudo para eles é fantasioso. Por quê? Porque o Espírito Santo não capacitou eles a crer. Ainda que são sábios, a Bíblia fala, não foram chamados entre vós muitos de nobre nascimento. A maioria dos crentes é tudo pobre, endividado, com sérios problemas, são gente comum. Jesus disse, graças a Pai te dou, que revelaste isso aos pequeninos, aos humildes, e ocultaste aos sábios. Os sábios gostam muito de se cingir de suas arrogâncias, de suas prepotências, de suas posições. Me chamem de doutor, mesmo que pela lei você não é obrigado a chamar ninguém de doutor, nem quem tem doutorado. A lei não te obriga a isso, né? Pronome de tratamento é senhor, senhora, mas eles gostam de ser chamados de doutor. A não ser no tribunal você vai chamar advogado, o juiz de meritíssimo, né? No tribunal. Então, na esfera de trabalho deles, ele pode ser chamado. Mas não é uma obrigação chamar-se de doutor. A lei não obriga você, que isso fere. Porque se todos são iguais perante a lei, então eu também sou doutor. Se todos são iguais, ele não pode ser diferenciado porque ele tem um cargo. Ele tem um cargo, graças a Deus, teve condições de estudar, né? Outros não tiveram, também poderiam ter sido mais do que doutores. Então não tem essa palhaçada aí, tá? Graças a Deus no Brasil não tem essas bobeiras, mas tem gente que acha que pode. Então esses que se acham sábios, eles se cingem dessas arrogâncias, e o pobre não, é mais humilde para transmitir a simples verdade bíblica.